Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aí no nosso canal. Vamos atualizar aqui as últimas notícias e informações do Fogão, que agora já tem que acender o sinal de alerta aí. Sexta derrota consecutiva do Botafogo. Vamos acompanhar as últimas notícias, já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso. Cerramos situaciones claras el primer tiempo, alguna el segundo. Sí me voy conforme con el esfuerzo que hicieron los jugadores, con la entrega, con la actitud, con la energía. No es fácil jugar acá, está entre los 3 estadios más altos del mundo. Habiendo viajado ayer para Bolivia, hoy durante el día 3 horas y media para llegar a Potosí, ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces sí me voy conforme con la entrega, con el resultado para nada, porque creo que pudimos haber empatado o ganado el partido si nos hubiésemos puesto en ventaja. Após o retorno ao Rio de Janeiro, o Botafogo agora terá pela frente o Boa Vista no jogo de ida da semifinal da Taça Rio, no sábado. E se prepara também para o jogo da volta com o Potosí, em casa, no Newton Santos, na próxima quarta-feira. Tô muito brava. 4 mil, então, parece que é pra falar, vamos estressar Fernando, vamos botar o Botafogo a 4 mil. Eu juro pra você que eu acho desumano eu chegar aqui e falar, gente, olha o Matheus Martins, olha o Montoro, olha não sei quem, porque você não consegue fazer ações simples na altitude, Vene Casagrande. Boa tarde pra você, Lucas Moretti, você de casa. Ações simples, toque, finalizar uma bola. No caso do Matheus, ele já tinha dado uns 2 tiros de velocidade e depois ele sentia falta de ar. E aí, ele no final do primeiro tempo, uma finalização ali que todo mundo, meu Deus, perdeu aquele gol. Como é que julga uma pessoa que está a 4 mil metros correndo 45 minutos e já estava dando indícios de falta de ar e ele vai ter que finalizar uma bola? Gente, vocês não têm noção do que é isso, ô Vene Casagrande, jogar nessas condições aí. Eu não tenho noção, Fernandinha, boa tarde, Lucas, e na verdade nem quero ter noção, porque eu acho pra mim um absurdo a gente disputar uma partida numa altitude de mais de 4 mil metros. Além, eu não vou ficar aqui criticando nenhum jogador, porque o Matheus Martins perdeu um gol na cara, porque o Montoro perdeu um gol na cara, porque tal jogador não conseguiu performar bem, eu vou me apegar ao lado positivo. E para mim, o lado positivo é o Botafogo tem totais condições de reverter o placar aqui no estádio Newton Santos, o adversário extremamente fraco. Inclusive, o principal jogador do adversário é a altitude, a gente pôde ver isso. Inclusive, não tem nem torcida no estádio, acho que nem os torcedores confiam tanto. Só tinha uma corneta. Pois é, a corneta essa corneta aí não sofreu com a altitude, porque de fato tinha ar bastante para ficar lá com a corneta o tempo todo. Eu vou me apegar ao lado positivo. E para mim, o lado positivo, a derrota foi só de 1-0. E repito, o Botafogo tem totais condições de reverter o placar. E também a atuação do Léo Link, porque era um jogador que estava com uma pressão muito grande em cima dele, por conta do que vem acontecendo no gol do Botafogo. A gente vê o Neto falhando bastante e muita gente ainda não tem confiança 100% para colocar o Léo Link como titular, e mesmo ele sofrendo muito com a altitude, você mencionou muito bem aí que em determinado momento faltou ar para ele jogando água, dizendo, e no lance seguinte ele teve que fazer uma defesaça. Então assim, a altitude estava atrapalhando demais o goleiro estava já sofrendo uma pressão muito grande fora das 4 linhas, os torcedores criticando bastante, e mesmo assim ele conseguiu fazer uma boa atuação, não teve culpa no gol sofrido pelo Botafogo. Então, além da derrota ser só de 1-0, o lado positivo é esse, que o Léo Link, ele mostrou que mesmo na altitude ele pode dar conta do recado na meta alvinegra. E aí a gente tem também, além do destaque, eu também acho que o nome do jogo para mim também foi o Léo Link. Pelas condições do que foi falado pela semana, por essa questão toda que está acontecendo no gol do Botafogo. A gente acha que os jogadores não escutam, não sabem, não ficam sabendo do que está acontecendo no mundo externo. Eles sabem sim, eles escutam tudo, eles veem tudo. Então é uma pressão muito grande. Ele assumiu ali, foi uma escolha do treinador colocar o Neto no banco, que era o titular, e isso é inegável, né? O Neto era o titular. E ele assumia essa titularidade numa condição de 4 mil metros.
ele ter sentido a questão da altitude, porque ele senta no campo e não era para segurar o jogo, porque às vezes o cara, para dar passar um pouco tempo, dar uma, né, por experiência. Não, ele senta no campo e ele começa a puxar o ar e falar, eu não consigo respirar. E aí entra a equipe médica do Botafogo, ele começa a jogar água no peito, com o rosto de quem não estava respirando mesmo, puxar o ar. E depois, como o Vene falou, ele faz uma super defesa. Fez algumas outras boas defesas e foi muito firme no gol, mesmo estando passando por essas condições. Então eu também concordo com o Vene Casagrande, eu acho que a boa notícia, o grande nome do Botafogo nesse jogo foi o Léo Link. Agora, destaque também positivo para o Bastos, que volta de lesão e aí joga esse jogo, performa bem. E o que é Alexander Barbosa? Lucas Moretti, fala comigo. Ele não sentiu a altitude, ele dava lançamento, ele não puxou o ar nenhuma vez, jogou muita bola. O Barbosa é um monstro na zaga, né? Não, é completamente surreal o Alexander Barbosa, né? Porém, boa tarde para você, Vene, boa tarde para você, Fernandinha, né? O Barbosa ontem, em alguns momentos do jogo, ele atuou até como camisa 10, né? Quebrando linhas, arrastando a bola. O lançamento que ele deu ali pro Matheus Martins, sinceramente, Fernanda, eu tive que voltar ao lance, eu estava assistindo na televisão, eu voltei porque eu falei, não é possível que foi o Barbosa que achou essa bola pro Matheus Martins. Porque foi um lançamento ali de um camisa 10 clássico, quebrando linhas. Então, assim, um jogador impressionante. Além dessa parte técnica muito boa, a questão física foi algo que surpreendeu. Porque ontem, em diversos momentos da partida, a gente via, né, como os jogadores do Botafogo estavam sofrendo com essa parte física. O próprio Montoro, que é um jogador que a gente sempre faz questão de exaltar aqui, que é um craque. O Montoro é um jogadoraço. Ontem, nitidamente, o Botafogo sofre pelo fato do Montoro ter sofrido com a atitude, ter se ausentado da partida, e é algo normal. Mas o Barbosa não sentiu, teve aí um grande desempenho, e é um jogador que definitivamente a cada partida que passa cai ainda mais nas graças da torcida botafoguense, né? A torcida botafoguense sofrido com a perda de ídolos, e o Barbosa é um jogador que vem se mantendo e construindo ainda mais esse posto de idolatria, né, no meio da torcida. E assim, o recorte, né, com essa derrota para o Nacional Potosí na noite de ontem, que eu acho até que é uma derrota-vitória, porque você, nas condições que você tinha ali, desumanas, um doping natural, você conseguir perder só de 1-0, você tendo ainda o jogo em casa e poder fazer o seu resultado dentro da sua casa, no nível do mar, eu acho que 1-0 foi até ok para o Botafogo. Mas com essa derrota, o Martim Anselmo chegou, Vene Casagrande, a marca negativa de 6 derrotas seguidas. A última vez que o Botafogo havia tido uma sequência assim tão ruim foi em 2021, que foi uma temporada muito complicada ali, 2020, 2021, que era tempo de pandemia. O Botafogo na temporada de 20 foi rebaixado, o que muitos dizem, e eu concordo, o pior Botafogo de todos os tempos, né? Foi o Botafogo de 2020, foi uma campanha muito ruim. E aí, esse recorte... E vou dizer uma coisa, sabe o que é mais impressionante, Vene Casagrande? E é por isso que eu sou apaixonada pela torcida do Botafogo. Martins se demonstra ser um treinador muito corajoso. E um cara muito corajoso também nos bastidores. Eu acho que é isso que o Botafoguense precisa agora. De se sentir protegido por alguém, né? E aí você tem números tão ruins, não venceu nenhum clássico. Fla, Vasco, olha, estamos falando de 4 clássicos. Mas o torcedor tá firme, fechado com o Martim Anselmo, sem cobrança. Cobrança que eu digo assim, sem fala, meu Deus, olha esse número, porque é um recorte feio demais. Mas tá todo mundo muito fechado com esse treinador, Vene Casagrande. Claro, Fernandinha, quando alguém fala assim, olha, o Botafogo está 6 jogos seguidos sofrendo derrota. Quando você ouve isso, você fica espantado e pensa o seguinte, meu Deus, que fase terrível do Botafogo. Mas óbvio que nós, como jornalistas, e também o torcedor, ele tem a obrigação de analisar esses 6 jogos. E tem um contexto também. Por exemplo, um jogo contra o Fluminense, time reserva. Um jogo contra o Vasco, o técnico do Botafogo teve que fazer mudanças em cima da hora por conta do regulamento, e time reserva contra o Vasco da Gama. Contra o Grêmio, não fez uma partida ruim. Se a gente analisar o jogo, não foi uma partida ruim. Então, assim, tem o Nacional Potosí, tem altitude. E na boa, assim, quem analisa só o resultado está sendo errado. Porque se você olhar o jogo, o Botafogo ainda fez uma boa partida, mesmo jogando uma altitude que, como você disse, é desumana. Então, tem todo o contexto desses 6 jogos. Acho que isso não tem que deixar o torcedor desesperado e muito menos o técnico desesperado. Porque eu acho que ele está fazendo um bom trabalho na medida do possível diante da matéria-prima que ele tem à sua disposição. O caminho aqui, ó, reserva, o primeiro jogo. É isso.
O segundo jogo fez uma boa partida, em 10 minutos ali o Grêmio resolveu o negócio e a gente sempre leva em consideração o time adversário. O Luiz Castro, que é um super estrategista. Fez uma boa leitura. Na minha opinião, aquele menino Vinícius que está fazendo gol atrás de Jogando gol, muita bola. o atacante do Grêmio. E aí, nesse momento, na prancheta tática, o Luiz Castro venceu, né? Aqui, o jogo do Vasco, um jogo em que ele foi surpreendido, teve que colocar uns jogadores, mas mesmo assim, eram os potrinhos. A maioria dos jogadores eram jogadores da base, inclusive 2 que foram fundamentais, 2 meninos, um que fez um pênalti, um que foi expulso, Marquinhos, que eram garotos. E o né? time que entrou titular não treinou. Não. Foi o Lucas que mencionou isso aqui na ocasião, porque ele teve que mudar. Agora, de todos esses aqui, e o Nacional Potosí como o recorte do Venê, o único jogo que me incomodou foi o jogo do Fluminense. O primeiro tempo contra o Flamengo também acho que foi ruim do Botafogo. Mas eu digo incomodar o seguinte, uma postura que não era uma postura enérgica. Entendi. O jogo foi ruim, eu não gostei desse jogo aqui. Pra mim, muitas críticas, muito mais do que qualquer coisa positiva. Tirando isso, é realmente uma sequência que você consegue entender até o momento administrativo do Botafogo. A gente olha o nome os relacionados, Lucas, a metade são garotos, que às vezes nem o próprio torcedor do Botafogo conhece. Então, não é só a condição de cada jogo, é também as condições que estão sendo dadas ao Martim. O Danilo, que era um super craque, machucou. O Santi Rodrigues, que estava jogando muita bola desde o ano passado, machucou. O Alan, que começou a ser a peça fundamental naquela engrenagem do meio de campo para soltar o Danilo e o Montoro, também machucou. E os reservas? Como é que faz? Perfeito. Não tem zagueiro. Então é complicada a condição do Martim. Muito complicado. E é importante lembrar também que o Martim ele vai a uma entrevista coletiva para reclamar da perda de jogadores, né? Que é mais um fator aí negativo para esse início de trabalho. Martim reclama o fato de ter perdido alguns atletas e que não poderia perder mais. Martim não perde qualquer jogador, ele perde Marlon Freitas, ele perde Savarino, peças que provavelmente no início de trabalho ele contava até para uma titularidade no elenco. E mesmo diante de tudo isso, perda de peças, um extracampo com bastidores conturbados demais do Botafogo, Martim Anselmo consegue superar e até apresentar bom futebol em algumas partidas. E é um técnico exatamente como a gente está falando aqui, que tem tudo para quando tiver um momento de estabilidade, ter um grupo mais pronto, né, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de jogador no departamento médico, a expectativa é que esse Botafogo vai e consiga apresentar um bom futebol e automaticamente resultados virem também. E andar na estrada com o carro no limite da gasolina, né? Porque se você tem um time muito enxuto, um machuca, outro machuca, você não tem peça para colocar. Que é o que está acontecendo com o Botafogo. Machucou o Danilo, o Santi e o Alan. Que é o que acontece. O que foi que você tá rindo? Que é o que acontece toda hora. A gente eu lembrei vê da lesão. época que eu fazia conta. Ó, bota tantos litros, já vai chegar no determinado lugar. Eu tô assim, Venê. Eu tô assim com o Botafogo. O carro faz tantos quilômetros por litro. Então, Lembra dessa, dona Carmen? Se der um problema, Venê, pra dar uma volta no quarteirão, Eu lembrei disso, cara. Lascou. Errei o caminho, vou dar uma volta no quarteirão. Você foi bem na analogia. Lascou, o Botafogo tá vivendo desse jeito, não tem jeito. E ó, foi drone seu, é? Não, isso aí não. Não foi drone seu? Foi drone não. Primeiro a notícia saiu lá da imprensa gaúcha, eu só confirmei, entendeu? Entendi. Que, de fato, o Botafogo contratado. anunciou a contratação do meia Edenilson, que estava no Grêmio. O contrato do atleta com o meu glorioso vai até o final da temporada. E eu quero que vocês me falem o que vocês acharam dessa contratação. Começo com você, Venê Casagrande. Eu particularmente gostei, porque quando eu analiso uma contratação, eu levo em consideração todos os fatores. Tempo de contrato, se o clube investiu algum valor para contratar esse jogador, e não foi o caso. O Botafogo conseguiu a contratação do Edenilson, que é um jogador extremamente experiente, e eu acho que está faltando experiência ao time do Botafogo em determinado momento. Você acabou de mencionar, inclusive, a quantidade de garotos que estão sendo relacionados. Eu pedi isso aqui outro dia, não pedi? E a gente sabe que a melhor forma no futebol é você conseguir mesclar a juventude com a experiência. E o Edenilson é um cara extremamente experiente, 36 anos, contrato curto até dezembro, então acho que assim... Então, acho o seguinte, 36 anos. Então, acho que a contratação foi até, assim, boa para esse momento que o Botafogo está vivendo. Não fez nenhum investimento, nem pode fazer, né? Por conta da situação financeira. Mas foi atípica o que a gente vê nessa era SAF, né, Venê? Eu concordo com você. Quando saiu a notícia... Eu fiquei pensando, será que eles vão mudar um pouco o perfil? Ou o que será? Será que foi uma super oportunidade? Ou será que o modus operandi vai mudar um pouquinho? Você tem essa informação? Eu não tenho essa informação, mas Você eu pode acho que buscar ela pra mim, nesse por favor? caso aí foi interessante por conta disso, Fernando. Porque o jogador aceitou um contrato curto até dezembro.
O Botafogo não pagou nada ao Grêmio para ter esse jogador. O Grêmio liberou de graça, fez um acerto lá com o jogador que tinha dinheiro a receber do Grêmio. Então, eu acho que foi uma contratação. Ele é bom. Eu gosto dele, bom, eu gosto dele. Óbvio que a última temporada dele não foi a melhor, mas tem todo o contexto também do clube que ele estava, isso precisa ser levado em consideração. E eu acho que ele chega ali para fazer parte de um elenco que, repito, é um elenco que tem muita juventude e está faltando experiência nesse momento. Muito bem, é isso aí. Ô, Vene